A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom encontrar vocês novamente aqui no canal Palavra de Sabedoria. E é muito importante que a gente adquira e até mesmo cultive esse hábito de ler sempre a Palavra de Deus, meditar os ensinamentos de Jesus, para que a nossa vida se paute por aquilo que Jesus veio trazer e assim sejamos mais felizes e de acordo com a vontade de Deus. Eu digo para você que no canal já são mais de 200 vídeos. Procure conhecer o nosso acervo, vá lá no menu e selecione os temas que são do seu interesse, onde você sabe que precisa obter mais conhecimentos, e leia, aprenda mais, assista aos vídeos. Isso, sem dúvida, nos ajuda a crescer na fé, na esperança e na caridade. Hoje nós vamos ler juntos o Evangelho de Jesus, narrado por São Mateus, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12, e diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: Nós temos Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Essas são para nós as palavras da salvação. E veja bem, meu irmão, alguns aspectos do ministério de São João Batista precisam ser devidamente esclarecidos para nós entendermos o contexto da história da nossa salvação. Quando surge no deserto, chamando o povo à penitência, efetivamente, João funciona como um arauto de Jesus para tirar o povo daquela comodidade do pecado em que estavam vivendo e se preparar para as coisas que Jesus viria logo em seguida, anunciando e ensinando. Os embates com os fariseus e os saduceus, que nós vimos no texto, ocorre porque eles não eram e nem pretendiam ser homens penitentes, porque a condição de pecado em que eles estavam vivendo, embora oculta, e a qual também submetiam todo o povo pela omissão e pelo silêncio, era exatamente a situação em que eles se encontravam confortáveis e queriam continuar. A vida austera de João, o seu forte testemunho, atraiu o povo daquela região que o considerava um grande profeta.
Observe que o anúncio forte da proximidade do reino de Deus colocou o povo todo em alerta. Mas a prática do batismo como ritual de purificação era liturgicamente algo inimaginável para as autoridades religiosas da época, que concentravam lá no templo, nos sacrifícios mosaicos e nas sinagogas, as únicas práticas que consideravam aceitáveis. E, portanto, eram controladas essas práticas por ele. E João surge com essa nova prática. João, na verdade, constituía-se numa ameaça, sobretudo porque afrontava publicamente, denunciando os seus pecados. É o que ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência, e não digais dentro de vós: nós temos Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos para Abraão. E é claro, eles ficavam irados com toda essa situação que João estava colocando eles. E nem é preciso explicar o efeito bombástico que essas palavras ocasionavam no coração deles, das autoridades que exerciam perante o povo. Era questionada, porque João estava cobrando deles uma postura pública de penitência, arrependimento e conversão, que para a soberba e arrogância desses homens era inadmissível. As palavras vigorosas e reveladoras de João colocava a descoberto a impostura desses homens que se julgavam filhos de Abraão, superiores aos demais e inimputáveis. Por isso, não teriam nada do que se arrepender e nem mesmo se dispunham a mudar de comportamento. O próprio rei Herodes, naquela época, foi também confrontado por João devido às suas práticas ilícitas e pecaminosas, tomando a mulher do seu irmão por esposa. E por isso ele decepou a cabeça de João Batista. Mas veja, meu irmão, o reino e o Messias, aos quais João se referia, nada tinham a ver com esse estado de coisas que as autoridades da época estabeleceram e mantinham. E com a chegada desse novo reino, tudo precisaria ser mudado. E é isso que eles não estavam gostando. E se eles quisessem verdadeiramente fazer parte do povo escolhido como ministros estabelecidos por Deus, eles precisariam adequar-se às novas regras e aos novos tempos, porque João deixou claro: eu vos batizo em água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar os seus calçados. Veja só a força dessa palavra. Eu espero que você que me ouve agora não esteja imaginando que as escrituras ou as palavras de João Batista de lá para cá mudaram alguma coisa. Eu espero que você não imagine que os tempos são outros e que as regras agora podem ser flexibilizadas. Eu digo isso porque, infelizmente, grande parte da nossa sociedade paganizada dos nossos dias perdeu completamente o sentido da verdadeira fé e da doutrina cristã. Nós vivemos num tempo em que cada um quer viver o seu evangelho, a sua moda, criando adaptações, introduzindo inovações, estabelecendo permissividades, as quais João Batista seria seguramente o maior, mais severo e aguerrido crítico como foi naquela época. Nunca antes no mundo foi tão urgente, necessário e inadiável que a sociedade como um todo faça penitência, se arrependa de suas afrontas a Deus e, principalmente, esteja preparada, porque a profecia de João Batista está por se cumprir. E ele disse: ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem na mão a pá e limpará a eira e recolherá o trigo em celeiro.
As palhas, porém, diz João Batista, serão queimadas num fogo inextinguível. Por isso eu convido você, vamos rezar agora. Senhor, as vossas palavras são claras como a luz do dia, embora tantos ainda se façam de desentendidos, negligenciem a urgência das palavras do último e maior de todos os profetas. Toca, Senhor, no coração do seu povo, para que se arrependam de suas faltas, retornem ao seio da Santa Igreja, reconciliem-se contigo e vivam com fidelidade e autenticidade o batismo que um dia receberam. Não permita que as trevas triunfem e as almas sucumbam diante do crescimento do mal e da iniquidade, mas renova-nos, Senhor, pela força e o vigor do vosso divino Espírito Santo. Que possamos produzir, Senhor, frutos dignos de uma verdadeira conversão em nossas vidas. Que os nossos lábios e corações sejam testemunhos e proclamadores da vossa glória divina e da vossa vitória triunfante sobre o maligno e as suas hostes infernais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.